Salve pessoal que acompanha o Em Cartaz. Pois é, todo mundo facilitando, eu também facilitei. Todo mundo tirando a máscara, eu também tirei. Todo mundo aglomerando, eu também aglomerei. Resultado, testei positivo de novo, segunda vez. Estou aqui recolhidinho, isoladinho, mas não podia deixar de fazer o Em Cartaz. Ainda bem que existe a internet, o Zoom. Então vamos em frente, que atrás vem gente. Estamos aqui pelas ondas televisivas da TV Aberta São Paulo, canais 9 da NET, 8 da Vivo TV, e para todo o território nacional pela TV Com Brasil, canais 3 da Claro, 28 da Sky, 239 da Vivo TV e ainda pelo www.tvaberta.tv.br. Tem também as nossas páginas no Facebook, no Instagram, nosso canal no YouTube, onde estão todas as entrevistas que realizamos aqui no nosso programa. Dados os recados, vamos começar o nosso programinha. O Em Cartaz está no ar. Eis que agora, no dia 2 de junho, começa a 8ª edição da Mostra Internacional de Teatro de São Paulo. No ano passado, 2021, a mostra aconteceu de forma online, mas agora ela volta ao formato presencial. E a programação é extensa, inclui 3 espetáculos internacionais, 3 estreias nacionais, uma estreia internacional e uma porção de oficinas e debates ao longo de 10 dias de atividades. Daí, nós entabulamos uma conversa com o Rafael Steinhauser, que é diretor institucional da mostra, sobre tudo o que vai acontecer, e foi pelo Zoom, claro. Está aí o nosso bate-papo com o Rafael sobre a MIT, Mostra Internacional de Teatro de São Paulo. Vamos ver? Rafael Steinhauser, prazer em falar com você de novo. Você já esteve em cartaz, em Priscas Eras, falando do seu espetáculo Vênus Ex Libris. E agora você vem conversar com a gente sobre a MIT, a Mostra Internacional de Teatro de São Paulo. Muito obrigado Atílio, é um prazer enorme estar com você de novo aqui no teu programa. Vamos falar um pouco sobre a MIT, 8 anos já da MIT, né? A MIT nasceu em 2014, ela nasceu na iniciativa do Guilherme Marques e do Antônio Araújo. Eles idealizaram a MIT, entendendo que seria muito importante para uma cidade como São Paulo, maior capital, maior cidade do Hemisfério Sul, de ter um festival de teatro. Depois de muitos anos, porque antigamente teve o Festival da Ruta Escobar, mas depois disso tivemos muitos anos onde não tivemos realmente um festival de teatro, e em 2014 nasceu então a MIT, que se apresentou ano tras ano, desde 2014 até 2020. Foi o último grande evento antes da pandemia, em março de 2020. Nós fizemos... O ano passado vocês fizeram online, não é isso? No ano passado fizemos online, e esse ano nós decidimos que a 8ª edição seria uma edição ao vivo, e por isso atrasamos o programa. Em vez de março, fizemos em junho, e foi bom porque lembra-se que no começo do ano ainda teve surtos de Covid mais importantes, e realmente acreditamos muito na força do presencial, na importância para o teatro, para as artes cênicas, desse encontro entre os atores e o público, porque não é apenas uma coletânea de espetáculos, mas ela tem vários eixos. A Mostra de Espetáculos, a MIT-BR, que é a plataforma de internacionalização das artes brasileiras, com espetáculos do Brasil, que são apresentados a curadores internacionais, os olhares críticos, que é um eixo onde nós provocamos a reflexão sobre os temas que a MIT toca, e tem também o 4º eixo, que é o eixo pedagógico, onde temos seminários, temos residências, temos workshops, onde artistas do exterior ou do Brasil podem também interatuar
com o público e os interessados aqui no Brasil. Então, esses 4 eixos dialogam entre si, junto com o 5º eixo, que agora é constante, que é o Meet+, que é a plataforma virtual, sob a direção da Natália Machiavelli. Cada um desses eixos tem seus próprios curadores e tem também uma outra coisa que surgiu há 2 meets atrás e vai acontecer essa vez, que é a Farofa, que é o off da Meet SP, que acontece na Oswald de Andrade, onde mais de 20 novas peças em elaboração serão apresentadas para o público brasileiro e possivelmente também para os visitantes internacionais a Meet, esta plataforma Farofa, coordenada pela Gabi Gonçalves, da Corpo Rastreado. Então, tem tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Tudo isso em 10 dias. Durante 10 dias, na cidade inteira. Então, nos teatros do Sesc, no Itaú Cultural, nos teatros municipais da cidade, no Teatro Oficina, em vários pontos da cidade, acontece tudo isso e essa é a mágica, eu acho, que tem uma mostra internacional de teatro que é uma força de catalisar, não? De trazer durante 10 dias esse debate sobre o sistema que uma imersão, né? É uma imersão. É isso. Vamos começar a falar dos eixos que você mencionou. Tem os eixos dos espetáculos, a programação de espetáculos. Sim. Então, nós temos aí, para dar uma noção, nós temos 3 espetáculos internacionais, 4 estreias, uma estreia internacional e 3 nacionais, e 7 espetáculos que foram parte da Meet BR. Então, começando com os espetáculos internacionais, os 3, o primeiro é Stadium, que abre a Meet abre no dia 2 de junho, com esse grande espetáculo de Mohamed El Khatib, ele que já esteve aqui no Brasil, um francês descendente de marroquí, que em 2019 apresentou uma peça chamada Beleza, e que agora vem com Estádio, no Cirque Pinheiros, que confronta espectadores de teatro com espectadores do futebol. Abordando temas que são nativos das torcidas de futebol no mundo inteiro, como a rivalidade, a violência, a xenofobia e outras formas de discriminação, de forma muito sutil. A segunda peça é uma peça também francesa, se chama Le Marteau et la Faucille, O Martelo e a Foice, de Julien Gosselin. Este um grande nome do teatro francês, um dos mais importantes e que nunca esteve no Brasil até agora. É um recorte de uma peça que dura 9 horas, então isto é uma parte dessa peça, e que como se conforma uma peça em si, e uma alegoria crítica aos excessos do capitalismo. Então a história de um empresário corrupto que está preso e fala e descreve esse entorno. E a terceira peça é Uncanny Valley, o Vale da Estranheza, do Stefan Kaegi, do Rimini Protocol. A peça é um robô que tem a forma física e a forma de falar de um ator existente, vivo alemão, e que faz um monólogo ao público. Quer dizer, o protagonista é o robô. Ele que estará em cena. Ele que estará um robô que está em cena e que faz um monólogo extenso, muito interessante, mas a questão é um robô, não é uma pessoa. Então traz, e também não se esconde que é um robô, porque você vê que a parte de trás dele é eletrônica e cabos, mas ele tem uma reprodução do ser humano muito
fidedigna, com não sei quantos, 200, 300 músculos do rosto que vão abrindo, fechando os olhos, o rosto, etc., os lábios, e parece que fosse um robô de verdade. Uncanny Valley o Vale da Estranheza é um termo que trouxe por primeira vez um cientista japonês, Masahiro Mori, que trabalha na engenharia robótica e que se produz, é um efeito que se produz quando um ser humano se confronta com um robô que é muito parecido com um ser humano, mas não é realmente um ser humano, e traz um incômodo no ser humano, uma estranheza muito grande, que é possivelmente o que vivam várias pessoas que assistam essa peça. Vamos continuar com os espetáculos. Tem as 4 estreias, fora os internacionais, tem as 4 estreias. A primeira estreia é uma produção própria da MIT. Também é bem interessante destacar que é a primeira produção que a MIT faz. Nunca fizemos produção, fizemos muitas coproduções internacionais, mas esta é a primeira produção. Chama Tragédia e Perspectiva, O Prazer de Não Estar de Acordo. E é uma colaboração entre o argentino Alessandro Rodrigues e o brasileiro Alexandre D'Alfara, e que trata disso, o prazer de não estar de acordo. Nós sempre tentamos estar de acordo em tudo e chegar a um acordo, a uma sinergia, e na peça o que acontece quando nós realmente dizemos o que nós queremos e não assumimos nenhum compromisso. A segunda chama A História do Óleo, um conto de fadas porno noir, da Janaína Leite. Ela que é atriz, diretora, mas também pesquisadora profunda. Ela se dedicou a analisar, estudar a pornografia, a relação entre pornografia e teatro, através do estudo da History of the Eye, do Georges Bataille, e fez algumas experiências maravilhosas, usando a internet, usando o Zoom, isso que estamos usando hoje para nos comunicar aqui, como mecanismo de confrontar trabalhadores do sexo, cam girls, e outras pessoas que não eram profissionais, com um público maior que podia entrar em distintas salas e vivenciar coisas que no teatro normalmente você não poderia. A gente de qualquer lugar do país e se comunicar dessa forma. Ela mesma fez uma pesquisa como cam girl durante alguns meses, com uma máscara para que ninguém reconhecesse ela, e juntou muito material. Com esse material, ela trabalhou com atores, acho que são 12 ou 13, entre atores profissionais e não atores, trabalhadores do mundo do sexo e cam girls, e montou essa peça que vai ser, não tenho dúvida, uma experiência incrível. A terceira estreia é Antes do Tempo Existir, da Andrea Duarte, também colaboradora já há muito tempo da MIT, e atriz, diretora e pesquisadora. Ela morou alguns anos numa tribo no Xingu, e pesquisou a arte da expressão indígena. Agora, nessa peça aqui, ela fez uma cocriação com artistas indígenas e não indígenas, a busca da memória dos povos originários e um diálogo entre as variadas existências do planeta. Essa iniciativa não é apenas uma peça de teatro, mas também provoca e provocará debates, a produção de um livro e mídia que vai ser veiculada na internet. A última é uma estreia convidada, as outras duas são coproduções. A última é uma estreia convidada, que é Um Jardim para Educar as Bestas, de Eduardo Kawamoto, junto com a Isa Koppelman, o Marcelo Onofre e a Daniele Sampaio. E isso encerra as 4 estreias, e vou rapidinho te contar também as 7 peças que configuram a MIT BR. MIT BR, que é um outro eixo, né? É um outro eixo, é a plataforma de internacionalização. A ideia, assim, muitos países têm, a nível nacional, plataformas ou instituições ou iniciativas que estimulam e fomentam a exportação das artes a outros países,
e trata-se aí de uma plataforma com curadoria externa que recebe propostas numa convocatória nacional e escolhe as que os curadores acham as mais interessantes e com possibilidade de internacionalização também. E eles escolheram 7 peças. Ansés, de Tieta Macau, do Ceará, Despacho Coletivo, de Jaqueline Elisbão e Coletivo Pico Preto, a ELA, da Jéssica Teixeira, do Ceará, uma atriz baiana, ela, Jéssica, que já esteve na MIT anterior. Eles fazem dança contemporânea do Leandro Souza, de São Paulo, Fortaleza, de Fowler e Companhia Dita, de Ceará também. Há Mais Futuro que Passado, um documentário de ficção complexo duplo, do Complexo Duplo, de Rio de Janeiro, e Trava Bruta, de Leonardo Gluck, de Paraná. Essas 7 peças, obras conformam a MIT-BR, que foram selecionadas entre 368 peças que chegaram até nós nessa convocatória e serão apresentadas. Não tenho dúvida nenhuma que todas e cada uma delas são muito potentes, muito também tocando temas como o protagonismo feminino, o racismo e também o protagonismo LGBT, que mais, e a inclusão social. Então, peças que são de grande valor estético, sem dúvida, mas também de provocação de todos esses temas. Isso a respeito da mostra de espetáculos. Mostra de espetáculos. Tudo isso que você falou até agora é mostra de espetáculos. Isso. Isso. Aí tem os outros eixos. Os outros eixos, vou sumarizar aqui. Sumariza, por favor. As ações pedagógicas, que tem a curadoria da Dodi Leal, maravilhosa, que já esteve conosco anteriormente. Teremos também um filme recém, muito fresco, muito novo, que chama Quem Tem Medo, no Cine Biju, no Espaço Sátiros, e N outras ações por aí. E temos os olhares críticos, onde teremos em parte, os artistas das peças que eu mencionei, como a Janaína Leite falando da história do óleo, como o Lissandro e Alexandre Alfarra falando da tragédia e perspectiva, como o próprio Mohamed El Khati falando do estádio, mas também outros que não vieram ser apresentados por outros apresentadores. Por exemplo, temos O Martelo e a Foice, apresentado e discutido pela Rita Von Hanti, uma artista drag queen que você deve conhecer, maravilhosa, intelectual, que nos honra, ela e todos os outros colaboradores aqui com a sua presença. A programação é extensíssima, né? Extensíssima. Claro que existe o site da MIT, onde tem toda a programação, com os horários, locais onde as coisas vão acontecer, né? Com certeza, mitsp.org, sem BR, simplesmente mitsp.org. Aí você encontra toda a programação, os ingressos já estão na pré-venda, você já pode comprar ingressos para todos os espetáculos. Acontece em vários espaços, né? Acontecem muitos espaços da cidade durante 3 dias. E temos também, importante dizer, 10% dos ingressos são vendidos na hora, porque no passado acontecia que esgotavam os ingressos e as pessoas que realmente queriam ver muito, mas não tinham comprado na hora, não conseguiam ir. Agora temos uma pré-venda e temos uma venda a cada espetáculo no local. Todos os eventos outros dos olhares críticos, das ações pedagógicas são gratuitos. E os espetáculos todos têm um preço, eu diria que simbólico, porque é muito acessível, digamos assim. Tá. Vocês têm o apoio, a MIT está com o apoio de quem esse ano? Sim, com certeza a MIT não seria possível de ser realizada se não tivesse apoio, porque os ingressos só cobrem uma parte ínfima do custo total.
Nós temos como apresentador o Ministério do Turismo, Itaú, Sabesp e a Secretaria Municipal de Cultura. A realização está a cargo de Olhares Instituto Cultural, Econ Central de Produção, Itaú Cultural, Sesc São Paulo, Secretaria Cultural e de Economia Criativa do Estado de São Paulo, Secretaria Especial da Cultura e Ministério do Turismo. O Ministério de Relações Exteriores da Alemanha, o Instituto Goethe de São Paulo, o Consulado Geral da França em São Paulo e o Instituto Italiano de Cultura de São Paulo. Então, eles são co-realizadores. Sem a valiosa contribuição deles, não poderíamos realizar a MIT. Claro. A MIT tem um budget desse ano de 3 milhões de reais, mais a contribuição da cessão dos espaços maravilhosos como mencionei, dos teatros municipais, dos teatros do Sesc, né? Do Itaú Cultural, da Oficina, e por aí vai. Então, muito gratos por todo esse apoio, sem o qual a MIT não seria possível fazer, não poderia acontecer. Rafael Steinhauser, o Zoom já me deu um aviso aqui que ele vai nos derrubar já. Então, eu queria muito agradecer, foi bastante esclarecedor, você deu um panorama bem legal do que é essa Mostra Internacional de Teatro, né, da dimensão que isso vem assumindo a cada edição na cidade de São Paulo, né, da importância da gente ter um festival desse tipo numa cidade do porte de São Paulo, que durante muitos anos, como você mesmo disse, ficou sem ter um festival, uma mostra do que acontece nas artes cênicas no mundo todo, né? Muito obrigado, Rafael. Boa sorte para você. Um abraço para todo o pessoal da MIT. Muito obrigado você, Atílio, pela possibilidade de estar com vocês aqui. É um prazer enorme e dizer, estamos aqui para contribuir com a cultura do Brasil, a realização do Olhares, que é uma entidade sem fins lucrativos, e estamos aqui porque apostamos e acreditamos muito na cultura e, obviamente, cultura e educação, que são duas caras da mesma moeda, claro, para o desenvolvimento do país, e uma mostra de teatro também como parte da área das artes criativas, da economia criativa, que não apenas importante enquanto contribuição para o desenvolvimento da sociedade, mas também uma área econômica com muita potência e com cada vez mais crescimento no mundo inteiro e também no Brasil. Então, agradecemos muito o espaço que você nos dá, Atílio, parabéns pelo seu canal, pelo seu programa, e um prazer enorme estar contigo. Muito obrigado. Boa sorte para você. Um grande abraço. Obrigado, um abraço. Tchau, tchau. Muito bem, depois desse bate-papo com Rafael Steinhauser sobre a Mostra Internacional de Teatro de São Paulo, vamos à nossa Agenda Brasil, com as sugestões de eventos artísticos que estarão acontecendo no final de semana, por esse país afora, para você se programar. Vamos lá? Salvar vidas. Um propósito que pode mudar o mundo para uma mesma direção, no mesmo sentido. Aprendemos que, comprometidos e engajados, ficamos mais fortes, mais protegidos. No trânsito, é assim também. Faça o certo e exija do outro a mesma atitude.
Não abra mão de segurança. Consciência. É o caminho onde juntos salvamos vidas. Maio Amarelo, 2022. Está sendo lançado pela editora Unesp, da Universidade Estadual Paulista, um livro que tem um título curioso, é O Segredo das Senhoras Americanas. Antes que vocês fiquem pensando bobagens sobre qual seria esse segredo dessas senhoras americanas, acalmem-se. Olha só o subtítulo do livro, é Intelectuais, Internacionalização e Financiamento na Guerra Fria Cultural. Então se trata dos esforços feitos pelos soviéticos e pelos norte-americanos para capturar corações e mentes de formadores de opinião durante os chamados Anos Rebeldes, em plena Guerra Fria. Fomos conversar com o autor, o professor Marcelo Ridente. Ele é professor titular de Sociologia na Unicamp. Lecionou também na Unesp de Araraquara e na Universidade Estadual de Londrina. É o autor de vários livros sobre as relações entre cultura e política. A conversa pela internet foi muito interessante e está aí para vocês verem. Nossa, tem uma obra aqui perto que faz um barulho. Marcelo Ridente, prazer em falar com você. Prazer é todo meu, Atílio. Você está em Campinas? Eu estou em Campinas e São Paulo, né? Eu fico para lá e para cá com atividades nas duas cidades. Nas duas cidades. Você está lançando esse O Segredo das Senhoras Americanas, que tem um subtítulo, né? Intelectuais, Internacionalização e Financiamento na Guerra Fria Cultural. Aí, mas para quem não está muito habituado com esse tema, você disse que você investiga os chamados Anos Rebeldes. O que seriam esses Anos Rebeldes? Tem uma novela, né, chamada Anos Rebeldes. A novela não é à toa que a novela se chama Anos Rebeldes. Aqui a novela também já ficou um pouco antiga, então as pessoas não se lembram mais tanto, né? Porque depois dos anos dourados, os anos dourados eram os anos JK, aqueles anos do começo da década de 60. Os anos rebeldes são justamente a década de 60, que o mundo todo se convulsionou, né, criticando a ordem estabelecida, quer do lado ocidental, né, e quer do lado oriental. Então, o grande evento dessa década foi o 68, que teve na França, né? Nos Estados Unidos, no mundo todo, mas não foi só 68. No Brasil, tem o golpe de 64. Exato. Então, os anos rebeldes foram os anos em que houve uma certa rebeldia contra essa ordem mundial, tanto do lado norte-americano como do lado soviético. Primavera de Praga, em 68, também. Então, foram anos muito conturbados. O meu livro enfoca esse período de um jeito que, diferente de outros livros meus, por exemplo, Em Busca do Povo Brasileiro, que era sobre as afinidades entre os grupos de esquerda e os artistas na época, e agora aqui o meu foco é esse cenário internacional da Guerra Fria. Agora, nesse período dos anos 60, culturalmente foi um período muito rico, né? Sim, foi muito rico. A gente tem, no caso do Brasil, o Cinema Novo, o Teatro de Arena, o Teatro Oficina. Os festivais. E por aí afora. E que é o tema do meu livro Em Busca do Povo Brasileiro. Agora eu estou focando não só nos anos 60, mas vindo antes, nos anos 50, sobre a constituição de uma intelectualidade crítica e ao mesmo tempo, do lado crítica do capitalismo de um lado, ou
e de outro em reação a esses críticos, quer dizer, aqueles que estavam do lado de um desejo de modernização da sociedade brasileira, que alguns achavam que poderia ser conseguida com uma revolução nacional democrática, e outros achavam que não, que era preciso se alinhar para a modernização com o projeto dos Estados Unidos, com o projeto de modernização via associação com o lado ocidental. Então, nesse entrevero entre os campos internacionais, aí que do lado soviético, ainda no fim dos anos 40, foi criado o Conselho Mundial da Paz, no qual o Jorge Amado foi um dos principais atores, e eu trato isso no primeiro capítulo do livro. Jorge Amado, que aliás já tinha um envolvimento desde os anos 30, eu acho, né? Sim. Eu diria que a história da cultura brasileira não pode ser compreendida sem a participação dos artistas à esquerda, particularmente os comunistas, desde os anos 30. Então, nós vamos... eu acabei de citar o Jorge Amado, o Graciliano Ramos, depois toda uma constituição do cinema nos anos 50, com congressos de cinema em que os comunistas tiveram participação, e mesmo durante a ditadura, até dentro da Globo, né, o Dias Gomes. Sim. Então tem toda uma história de participação, de mobilização política à esquerda dentro do meio artístico desde os anos 30. Uhum. Agora, o foco do meu livro não é exatamente o meio artístico. Tá. O foco é o meio intelectual e também os escritores, aí sim, de certa maneira, parte dos artistas. Brought to you by the Voice of America. First, the headline. The United States has sent a new satellite into orbit and recovered from the ocean. Usa BSM-17. 93. The United States has sent a new satellite into orbit and recovered from the ocean a capsule from another. Nesse período a gente estava no auge da Guerra Fria, né? No auge da Guerra Fria, né? Foi o ponto mais forte, né? Sim, então mas a gente não pode olhar aquele tempo de maneira anacrônica. Nós temos que tentar voltar para lá para compreender a cabeça das pessoas naquele momento. Então, por exemplo, quem visitar uma grande artista hoje, daquela época, que hoje está na moda, é a Frida Kahlo, a grande pintora, né? Então, quem vai ao México e vê a cama onde ela faleceu, vê ao pé da cama imagens. Então, está lá Marx, Engels, Lenin, Stalin e Mao Tse-tung. Então, a gente fica assim, opa, pera, será que é Frida? Como é que é isso? Mas veja, naquele momento, no começo dos anos 50, a União ainda estava perto da Segunda Guerra Mundial. A União Soviética tinha sido a força líder da luta contra o eixo nazifascismo. Isso deu um prestígio enorme para a União Soviética. Em 1949, Mao Tse-tung tinha sido líder da Revolução Chinesa. Então, para muitos, parecia que o mundo ia para o lado do socialismo. Uhum. Tinha Cuba também nessa história, né? Não, aí a Cuba entra em 59, né? Estou falando ainda do começo dos anos 50, na época da Frida Kahlo. Então, você imagina a Frida Kahlo, que tinha até recepcionado, teve até uma relação com o Trotsky quando ele foi para o México. Ela brigou na casa dela, né? Ficou morando com ela. Ela brigou na casa dela e tudo isso. Nos anos 50, começo dos 50, ela era stalinista. Então, o Jorge Amado, que ganhou o prêmio Stalin da Paz, ele morou no exílio, ele foi expulso do Brasil. Aliás, expulso não, ele foi levado a sair do Brasil, porque ele tinha sido deputado federal na Constituinte de 46. O Partido Comunista foi proibido, ele foi levado com o avanço da Guerra Fria, buscar exílio na França, depois teve que deixar a França e foi morar no Castelo dos Escritores em Dobrich, perto de Praga, e foi um dos líderes do Conselho Mundial da Paz, que eu analiso também o Neruda, o Guilhem, que era um grande poeta cubano, todos eles nesse movimento dos anos 50, e eles receberam, por exemplo, o Prêmio Internacional do Stalin da Paz. O Jorge Amado depois foi muito autocrítico e falou, olha, eu naquele tempo estava equivocado, mas isso não elimina o fato do que o momento culminante da minha vida foi ter recebido esse Prêmio Stalin da Paz. Então a gente tem que entender por quê.
que era aquilo, né? Porque naquele momento significava estar na luta, que era herdeira do combate ao nazifascismo. E mais, mesmo que houvesse problemas, etc., parecia que o mundo, de um jeito ou de outro, ia caminhar para o socialismo. Esse quadro vai mudando depois, né? O Stalin tem a morte do Stalin, e vem a Revolução Cubana, que você falou em 59, que reacende tudo isso. Isso aparece nos capítulos do meu livro também, que tratam, por exemplo, o capítulo final é sobre que as senhoras americanas, são as senhoras americanas do título, são senhoras americanas que no começo dos anos 60 moravam no Brasil e eram esposas de grandes empresários, da Mercedes-Benz, de várias multinacionais. E elas começam a perceber que a juventude brasileira universitária está muito encantada com a Revolução Cubana. Inclusive, também já era outro momento da detente da União Soviética, com alguns programas de intercâmbio que abria para estudantes irem para o leste europeu. Quando eu era jovem, Fidel Castro, Che Guevara, meu Deus do céu, que eram ídolos, eram popstars, era uma coisa assim que a gente adorava, né? Bonitos. Y seguir de modo cruel contra el pueblo conspirando para seguirlo explotando, y en eso llegó Fidel y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar, y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Essas senhoras americanas, que era de uma elite formada nas melhores universidades e que tinham vindo acompanhar os maridos no Brasil, detectaram isso. Não, nós temos que mostrar o que é o nosso país, nós temos que... Então, elas organizaram um intercâmbio que levava todo ano cerca de 80 brasileiros de 8 capitais diferentes do Brasil, que elas faziam uma seleção que era um verdadeiro vestibular em várias capitais do país, para levar o que elas achavam que era a elite da universidade, que na época era muita gente à esquerda. Então, a maior parte dessa turma que foi para lá... Então, por exemplo, o Aloysio Nunes Ferreira, que foi senador, o Roberto Freire, que foi secretário do PCB e depois do PPS, foi o Alceu Valença, que é artista, foi nessas missões. Então, elas diziam, nós temos que levar para mostrar para esses jovens que a opção dos Estados Unidos é muito melhor. Então, eles ficavam uma semana, faziam um curso de férias de 2 semanas em Harvard, precedido por uma semana de visita a casa, eram abrigados em casas de família, e depois, no final, eles iam conhecer Washington e conhecer Nova York. Já então, era mostrar o American Way of Life. Exatamente, né? Mostrar o American Way of Life. Né? Conquistar para isso. E olha, eles levavam para a melhor universidade americana. E lá eles tinham uma aula com os melhores professores, e um deles era o Henry Kissinger, que depois seria secretário de Estado nos Estados Unidos. Mas não era só o Kissinger. Os estudantes eram recebidos pelo próprio presidente John Kennedy, quando ele estava vivo, 62, 63, para conquistar corações e mentes de um lado e de outro da Guerra Fria. E esse projeto dessas senhoras americanas durou de 62 até 1971. Né? Mas esse American Way of Life, essa vida americana que elas queriam mostrar, que era uma espécie do templo da família, daqueles passavam ali visitando, ficando abrigado com familiares, depois a visita ao Templo do Saber em Harvard, depois o Templo da Democracia em Washington, e finalmente o Templo da Modernidade em Nova York. Exatamente nesses anos, esses templos começaram a trincar. Então, você vê aquele lugar da mulher que só o marido trabalha, ela fica em casa cuidando dos filhos. Com aqueles eletrodomésticos todos maravilhosos, né, que a gente via nos filmes e ficava encantado. Né? Aqueles seriados que passavam, até hoje passam, né, os Flintstones e os Jetsons também no espaço. Quer dizer, você cria aquele modelo de família norte-americana
padrão de classe média dos anos 50 e 60, e você transportou aquilo desde da pré-história, que são os Flintstones, até o futuro, que são os Jetsons. É uma coisa atemporal, né? One moment when you might say she had her hands full. But Frigidaire design engineers have anticipated such occasions, for this new refrigerator has an electric door. Just a touch is all that's needed. Cleaning the dishes is no problem anymore. Both upper and lower racks are designed so odd-shaped items will fit in. E isso começou a ser questionado, especialmente pela luta das mulheres, que foram deixando de ter o seu lugar ali, e o pessoal dos brasileiros que foram ver o modo americano de vida ao longo desses anos foram percebendo isso. Também o templo do saber em Harvard era a Guerra do Vietnã. Uhum. E ali os protestos contra a obrigação dos jovens americanos irem para a guerra. Então, as universidades americanas, que era o templo do saber, do cultivo, estavam todas super questionando os jovens, aquele modelo de ensino e o próprio sistema que criava a Guerra do Vietnã. Depois, o Templo da Democracia em Washington. 63, a marcha do Luther King. Então, aquele templo do poder também estava começando a ruir, e, finalmente, né, o templo da modernidade, que era Nova York, a grande cidade do trabalho, do lazer, da cultura, também foi se tornando um local inóspito a partir dos anos 60, perigoso, chegando nos 70. Né? Os 70 era uma coisa muito complicada, mesmo dentro de Manhattan, que é a principal parte da cidade. Então, eu conto, nesse capítulo final, a experiência desses jovens brasileiros, que alguns eram mais à direita, outros mais à esquerda, outros nem tanto politizados, mas muitos, como o movimento estudantil era majoritariamente de esquerda, ali de combate à ditadura militar. E esses jovens conhecem essa experiência e voltam para o Brasil e vão fazer as suas vidas e tal, e com posições diferentes. E eu analiso todo esse cenário nesse capítulo sobre as senhoras americanas, que tinham segredos sobre o financiamento. Então, o meu livro tem esse lado do financiamento, que é o fato de que quem financiava, teoricamente, abertamente, eram empresas multinacionais no início do programa. Sediadas aqui no Brasil. Sediadas aqui no Brasil. Mas, crescentemente, esse financiamento passou a ser feito pelo governo americano e por certas agências do governo, que eu explico lá no livro, né? Inclusive, na época, o grande inimigo do movimento estudantil brasileiro era os tais acordos MEC-USAID. MEC-USAID, exatamente. Né? Houve uma série de protestos tem uma carta no Brasil contra isso. Exatamente. Só que se eles abrissem que tinha grana desse negócio do USAID ali, ninguém mais de esquerda iria participar daquilo, e aí estragar um dos motivos ali, que era conquistar pessoas para o lado deles, né? Então, isso está em cartas, e eu fiz várias entrevistas, analisei documentos, e isso então, falando em financiamento, tem o outro capítulo do livro, que é sobre o Congresso pela Liberdade da Cultura, que hoje pouca gente se lembra, mas ele foi criado em 1950 em Berlim, para se contrapor àquele Conselho Mundial da Paz, que era muito forte, que tinha sido criado pelos soviéticos. Então, eles criam ali o Conselho Mundial, aliás, o Congresso pela Liberdade da Cultura, para se contrapor. Quer dizer, se os comunistas colocavam a grande palavra de ordem, que era pela paz, depois de 2 guerras mundiais, o pessoal do outro lado dizia, não, vamos colocar uma outra palavra forte para atrair para o nosso lado, que é a palavra liberdade contra os totalitarismos. Então, nós vamos ver a intelectualidade para os dois lados. E o interessante é que esse Congresso pela Liberdade da Cultura não era só de capitalistas do lado americano, mas era uma grande frente que incluía, por exemplo, setores da social-democracia, por exemplo, o Willy Brandt, da social-democracia europeia, e mesmo setores que tinham sido trotskistas ou anarquistas derrotados na Guerra Civil Espanhola, que iriam ter lugar dentro do Congresso pela Liberdade da Cultura.
que era financiado secretamente, como se descobriu só em 66, pela CIA. Então veja que era quer dizer, se o Conselho... Era um programa de governo mesmo. Era um projeto eles estavam apostando ali numa esquerda, em uma aliança com uma esquerda não comunista para fazer ir adiante o projeto estratégico do governo americano de conter o comunismo. E isso tem uma expressão no Brasil, que foi a criação de uma associação brasileira do Congresso pela Liberdade da Cultura, sediado no Rio de Janeiro, que tinha uma revista que eles editavam, que era a revista Cadernos Brasileiros. Eu vou contar toda a história dessa revista, que existiu desde 1959 até 1970, ou seja, sempre eu estou tratando aí dos anos rebeldes, né? Correto. Falando já sobre os comunistas, a internacionalização dos comunistas com Jorge Amado nos anos 50, e também o desdobramento disso quando aparece a Revolução Cubana, e depois o outro lado, que é o lado ocidental, do lado do Congresso pela Liberdade da Cultura, que organizou essa revista no Brasil, e essa revista teve várias fases, né? Inclusive, em relação ao golpe de 64, tem a parte nacional da revista apoia veladamente o golpe. Curiosamente, o setor internacional é mais crítico e questiona isso. Depois, em 66, essa revista faz um número sobre os militares e aí passa a questionar o poder dos militares, e artistas e intelectuais de esquerda começam a escrever nessa revista. Então, é um painel bastante complexo e que mostra tons de cinza também, né, entre um lado e o outro. Então, eu entrevistei, por exemplo, faleceu recentemente o professor Dalmo Dallari, grande figura, foi diretor da Faculdade de Direito, e que era inimigo da ditadura, crítico o tempo todo, tomou uma sova de setores de direita em 1980, se não me falha a memória. Entrevistando o Dalmo Dallari, por exemplo, ele diz, olha, eu tinha uma simpatia pelo Kennedy, mas também tinha uma simpatia pelo Fidel Castro. Quer dizer, às vezes... Por quê? Porque eram símbolos de modernização. O Kennedy nos Estados Unidos lutando contra o Nixon, e o Fidel Castro também lutando pela independência nacional de Cuba, e era aquele espírito desses anos rebeldes, que era o espírito de afirmação do Brasil. Então, Dalmo dizia, eu não queria para o Brasil nem o modelo comunista cubano, de um lado e nem do outro, americano, mas nós tínhamos que achar o nosso caminho, e a gente podia aproveitar o que tinha de bom dos dois lados. Então, esse é o discurso dele, mas e acontece com cada caso. Eu estudo ali dezenas de casos de pessoas interessantes que se desenvolveram, que se criaram nesse mundo que era muito polarizado entre a União Soviética e os Estados Unidos, e de como, né, então tem um tipo chamado Mercier Vega, que era um anarquista que lutou na coluna do Ruth contra o franquismo. Então, ele teve uma frase que é muito expressiva do que eu tento colocar no meu livro. Ele dizia assim: ninguém jogará nosso jogo se não o jogarmos nós mesmos. Ou seja, os intelectuais, os artistas, eram parte desse jogo. Eles não tinham domínio de todas as regras do jogo, eles não sabiam muito dos financiamentos. No entanto, eles estavam atuando politicamente, e eles jogavam com isso da melhor maneira, ou para seus propósitos de carreira, ou para os seus propósitos de políticos mesmo, ou atuando naquele cenário, fazendo o seu jogo. Por exemplo, o jogo desse Mercier era criar um sistema de ciências sociais na América Latina, que eu não vou ter tempo de falar agora aqui em detalhe, mas era uma ideia de resolver os problemas sociais pelo estudo científico. Então, ele, muito decepcionado, ele viu, olha, eu é que interpreto, né? Ele pensava, na Guerra Civil Espanhola triunfou o franquismo, que é o horror. Do outro lado, as forças principais eram o stalinismo, que também ele achava um horror. Então, ele começou a ver, para um anarquista, sobretudo, né, eles detestavam o Estado, fosse o Estado fascista ou o Estado comunista.
ou qualquer tipo de Estado. Então, ele apostava muito que a solução dos problemas podia passar pelo estudo objetivo, científico dos problemas sociais. E ele ajudou muito essa revista Cadernos Brasileiros. Outras, foi muito importante para a criação de uma associação de sociologia no Paraguai, que era dominado pelo Stroessner. O lançamento da editora Unesp, é fácil de encontrar o livro? O livro existe, está nas livrarias, para quem quiser comprar. E ele está também muito fácil. Todas essas... eu gosto mais de valorizar o livreiro, né? Porque o livreiro... Mas também, quem gostar, e às vezes é muito mais fácil você clicar e nessas grandes redes, que eu não vou dizer o nome da mais famosa, nem tá tudo lá, estão lá, né? Estão lá os livros e as pessoas podem comprar pela internet facilmente, também se preferirem. Mas eu sempre digo, vamos dar força para os livreiros. Exatamente. Marcelo, muito obrigado pela conversa. Você fez uma boa explanação aí sobre esse momento rico da história do mundo, né? Os anos 60, essa guerra cultural, os anos rebeldes, tudo isso. E o livro se chama O Segredo das Senhoras Americanas, Intelectuais, Internacionalização. Está aqui a capa, se vocês quiserem ver. Ó. E Financiamento na Guerra Fria Cultural. Ótimo. Marcelo, muito obrigado. Obrigado, Atílio. Prazer estar com você. Entrou em cartaz nos cinemas e nos streamings um filme brasileiro que aborda um dos problemas crônicos do nosso país, o trabalho escravo. O filme se chama Pureza e é baseado na história verídica de uma mulher, Pureza Lopes Loyola, que durante 3 anos desafiou todos os perigos para reencontrar o seu filho e se tornou um símbolo do combate ao trabalho em regime de escravidão no Brasil. Dira Paz interpreta a personagem título, a Pureza. Vamos ver o trailer? A senhora viu esse rapaz por aqui? Não, senhora. E não. E aí, pessoal? O trabalho lá é bom, viu? Vocês vão receber o salário combinado. Não podemos chegar lá sem cozinheira, Léo. Eu sei cozinhar muito bem, senhor. Sou uma mulher simples, tenho pouca formação. Tá parado por quê? Trabalhar! Pega a tua foice! Quer levar bala? Eu fui parar de cozinheira numa fazenda muito grande. O seu Narciso tá querendo saber a notícia dos 28 caminhões de gado? E lá eu vi, ninguém me contou não. Muitos trabalhadores sendo maltratados. Vai beber dessa água, Francisco? Eu perguntei a seu Zé, disse que era pra pegar aqui. Morto. Nunca tinha visto tanta crueldade na minha vida. Você tá me devendo 27.800 cruzeiro real. Isso aqui é uma palhaçada. Bota eles no tronco. Aqui quem tá falando é Pureza, nova cozinheira da Base 1. Tem uma conhecida minha que faleceu e eu acho que o filho dela tá trabalhando aí com vocês na Base 2. Enquanto a gente tá falando aqui, ele tá lá, feito trabalhador escravo. Esse aqui é meu filho. Eu pergunto, doutor, quem é que vai resolver isso? Quando a gente chega aqui é o sofrimento. A gente tem vontade de sair, não pode. Porque do jeito que tá aqui, a gente vai morrer aqui. Eu desafio até o diabo no inferno se for preciso, mas meu filho não vai ser feito de escravo por ninguém.
Se ainda estivesse viva, Bibi Ferreira estaria completando 100 anos de idade no próximo dia 1º de junho. Uma das divas maiores dos nossos palcos nos deixou em 2019, aos 97 anos de idade, depois de fazer uma longa carreira iniciada ainda na infância. Um dos seus papéis mais marcantes no teatro foi em Gota d'Água, em que ela cantava várias canções do Chico Buarque, compostas especialmente para a peça. Encerrando o Em Cartaz de hoje, Bibi Ferreira. Obrigado por terem nos acompanhado. Sigam as nossas redes sociais. Até a semana que vem e se cuidem, hein? Já lhe dei meu corpo e minha alegria. Eu já estanquei meu sangue quando fervia. Olha a voz que me resta, olha a gota que falta. O desfecho da festa. Por favor, deixa em paz meu coração, que ele não volte até aqui de mágoa. E qualquer desatenção faça não. Pode ser a gota d'água, pode ser a gota d'água, pode ser a gota d'água. Pra mim basta um dia, não mais que um dia, um meio-dia. Me dá mais um dia e eu faço desatar a minha fantasia. Me dá mais um dia, pois se jura, se esconjura, se ama, se tortura, se tritura, se atura, se cura a dor na orgia. Mais um dia é só o que eu pedia, viu? Um dia pra placar minha agonia, toda a sangria, todo o veneno de um pequeno dia. Santo dia, pois se jura, se esconjura, se ama, se tortura, se tritura, se atura, se cura a dor na orgia. É só o que eu pedia, viu?